Olá, bom dia, boa tarde, boa noite e até boa madrugada para você que está assistindo esse vídeo a qualquer hora do seu dia. Meu nome é Viviane Cardoso e vamos dar continuidade ao módulo de Instrumentos de Gestão do SUS. Esta é a unidade 3 e vamos conversar a respeito das competências dos Conselhos de Saúde, as quais estão previstas na Lei Complementar 141 de 2012. Bom, a partir da emenda constitucional 29 do ano de 2000, que acrescentou ao artigo 77 ao ato das disposições constitucionais transitórias, os conselhos de saúde passaram a ter maior relevância. Lá no inciso 3º do artigo 77, estabeleceu que os recursos dos estados e dos municípios destinados às ações e serviços públicos de saúde e transferidos pela União para a mesma finalidade, serão aplicados por meio de fundo de saúde que será acompanhado e fiscalizado pelo Conselho de Saúde. Bom, com o advento da Lei Complementar 141 de 2012, foram consolidadas as competências do Conselho de Saúde, até então definidas em resolução do Conselho Nacional de Saúde. Além disso, outras atribuições do próprio Conselho de Saúde estão estabelecidas na Lei 8.080, de 1990, em decretos presidenciais e em portarias do Ministério da Saúde. Ao exercer o controle social do SUS, o Conselho de Saúde ele deve participar da fiscalização e do planejamento das políticas de saúde, propondo a forma de emprego dos recursos destinados a esta área, sobretudo no que diz respeito aos recursos recebidos pelos fundos, tanto estaduais ou municipais de saúde. Para tanto, cabe ao Conselho exercer algumas atividades que eu vou descrever para você resumidamente. Dentre essas atividades estão deliberar sobre estratégias e atuar no controle de execução de política de saúde, inclusive quanto aos seus aspectos econômicos e financeiros. Além disso, pode também deliberar, analisar, controlar e apreciar o funcionamento do SUS. Também pode aprovar, controlar, acompanhar e avaliar o plano de saúde. Além disso, apreciar previamente, emitindo parecer sobre o plano de saúde e a aplicação dos recursos financeiros. Também pode apreciar a movimentação dos recursos financeiros do SUS e se pronunciar conclusivamente sobre os relatórios de gestão que serão apresentados pela Secretaria de Saúde. Também é de sua competência acompanhar e fiscalizar os procedimentos do Fundo de Saúde. Também pode propor critérios para a criação de comissões necessárias ao efetivo desempenho do Conselho de Saúde, aprovando, coordenando e supervisionando as suas atividades. Além disso, pode também apreciar os parâmetros estaduais ou municipais quanto à política de recursos humanos para a saúde, promover a articulação entre diferentes instituições e setores a fim de garantir a atenção à saúde, aprovar o regimento, a organização e as normas de funcionamento da própria Conferência de Saúde e elaborar propostas, aprovar e examinar quaisquer assuntos, quaisquer outros assuntos que lhe forem submetidos, desde que dentro da sua área de competência. Mas você pode estar se perguntando como os conselhos de saúde podem exercer suas atribuições, essas competências. Para exercer suas atribuições, os conselheiros eles precisarão ter acesso periodicamente a diversos documentos e informações atualizadas. Informações sobre as políticas de saúde, sobre a movimentação financeira dos recursos, bem como sobre a ocorrência de irregularidades. Segundo leis e outras normas, existem informações e documentos aos quais os conselheiros podem sim ter acesso. Eu vou citar para você alguns desses documentos. Primeiro, o montante de recursos previsto para a transferência da União, com base no Plano Nacional de Saúde,
pactuado entre a União, estados e municípios. Pode também receber do gestor do SUS, até o dia 30 de março, o relatório de gestão, que demonstre a elaboração dos relatórios detalhados, aqueles relatórios quadrimestrais, contendo as seguintes informações. Primeiro, montante e fonte de recursos aplicados no período. Segundo, auditorias realizadas ou em fase de execução, naquele período, e suas recomendações ou determinações. Oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada ou até conveniada. Além disso, ele também pode receber a programação anual do plano de saúde para aprovação, antes da data de encaminhamento da Lei de Diretrizes Orçamentárias, do exercício correspondente, a qual será dada ampla divulgação, inclusive por meios eletrônicos de acesso ao público. Também pode receber do Ministério da Saúde, se for o caso, a comunicação de irregularidades referentes a descumprimento, de disposições da Lei Complementar 141 de 2012, ou até, a aplicação de recursos federais que em objeto diverso, ao contrário do que originalmente foi pactuado. Além disso, também pode participar do Programa Permanente da Educação da Saúde para qualificar a sua atuação na formulação de estratégias e assegurar o efetivo controle social da execução da política de saúde. Isso vai ser disponibilizado pelo gestor do SUS, com prioridade para os representantes dos usuários e dos trabalhadores de saúde. Além disso, ele também pode ter acesso e receber do Sistema Nacional de Auditoria do Ministério da Saúde o relatório contendo irregularidades identificadas na execução das ações e nos serviços desenvolvidos no âmbito do SUS. Nessa unidade, que a gente está falando sobre as competências, a gente vai detalhar as principais competências do Conselho de Saúde. Então, o objetivo dessa unidade é discutir e trazer mais informações sobre as principais competências do Conselho de Saúde. Então, estão detalhadas alguns assuntos que são as principais competências, como a análise do relatório de gestão, a fiscalização e a divulgação das atividades do Conselho para a comunidade. Então, nós vamos dar ênfase nessas 3 competências do Conselho. Quando eu falo em relação à análise do relatório de gestão, o que é o relatório de gestão? O relatório é o Relatório Anual de Gestão, conhecido também como RAG. É o instrumento de gestão do SUS, que é utilizado para comprovação da aplicação dos recursos, apresentando os resultados alcançados com a execução da Programação Anual de Saúde, que é a PAS. Portanto, um instrumento importantíssimo, principalmente para orientar a elaboração de nova programação anual, bem como para apontar os ajustes necessários no plano de saúde. O relatório anual de gestão é a principal ferramenta para subsidiar o processo de monitoramento e avaliação da gestão do SUS, tanto no âmbito municipal, estadual, Distrito Federal ou até a União. Esse relatório, ele orienta eventuais redirecionamentos que se fizerem necessários ao plano de saúde. O relatório de gestão, o RAG, ele serve para que os gestores comprovem a aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde aos fundos de saúde dos estados e até dos municípios. Esse relatório, ele deve ser elaborado anualmente pelos gestores de saúde e encaminhado para apreciação e aprovação do respectivo Conselho de Saúde, no caso da gente, do Conselho Estadual. O relatório anual de gestão, ele deve contemplar alguns itens, como as diretrizes, objetivos e indicadores do plano de saúde, as metas da programação anual de saúde previstas e executadas, a análise da execução orçamentária, as recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do plano de saúde. Isso está
baseado na portaria, né, 2135 de 2013, lá no artigo 6º. Então é importante que você conheça essa portaria se você tiver interesse. O relatório, ele deve ser enviado ao respectivo Conselho de Saúde até o dia 30 de março do ano seguinte ao da execução financeira, cabendo ao Conselho emitir parecer conclusivo por meio do Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão, que é o SARG-SUS, que ele fica disponível no endereço eletrônico www.saude.gov.br/SARG-SUS. O relatório, ele deve emitir o controle, né, pelo Ministério da Saúde da conformidade, né, da programação aprovada e da aplicação dos recursos repassados, tanto ao município quanto ao Estado. O relatório compõe alguns elementos, né, que é a programação e execução física e financeira do orçamento, de projetos, de planos e de atividades. Além disso, tem que ter a comprovação dos resultados alcançados, né, quanto à execução do plano de saúde. Também tem que ter a demonstração do quantitativo de recursos financeiros próprios que foram aplicados no setor da saúde, bem como das transferências recebidas por outras instâncias do SUS. Também, outro elemento são os documentos adicionais avaliados nos órgãos colegiados de deliberação própria do SUS. Além disso, o relatório anual de gestão, ele deve demonstrar a avaliação dos relatórios detalhados quadrimestrais. Esse relatório detalhado do quadrimestre anterior é um instrumento de monitoramento e acompanhamento da execução da Programação Anual de Saúde, da PAS, e deve ser apresentado pelo gestor do SUS até o fim dos meses de maio, setembro e fevereiro, em audiência pública, né, na Casa Legislativa do respectivo ente da federação. Este relatório, ele deve observar o modelo que é padronizado e previsto na resolução do Conselho Nacional de Saúde, que é a resolução 459 de 2012. Nesse relatório detalhado do quadrimestre anterior, deve constar algumas informações, as seguintes informações: o montante e fonte dos recursos aplicados no período, as auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações. Também a oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada ou conveniada, cortejando, né, esses dados com os indicadores de saúde da população e em seu âmbito de atuação. Isso tudo está baseado na Lei Complementar 141 de 2012. De acordo com essa lei, o Conselho deve analisar o relatório anual de gestão apresentado pelo gestor municipal do SUS e emitir parecer conclusivo sobre o cumprimento ou não das normas definidas nesta lei. A lei prevê ainda, né, que o Conselho utilize informações obtidas por meio de amostra. Também estabelece que o Conselho proceda, né, à veracidade das informações constantes no relatório, com ênfase na verificação presencial dos resultados descritos,